Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao módulo 2 do curso de flauta doce do Festival Internacional de Música Instrumental, FIME, da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Luciana Gifone e vou acompanhar vocês nessa jornada do curso de flauta doce. Sou uma mulher baixa, uso óculos e tenho uma pele morena, cabelos e olhos castanhos escuros, cabelos cacheados. Estou com uma blusa verde e uma calça cinza. E tenho aqui ao meu lado diversas flautas sobre uma mesa, também um laptop onde eu vou exibir alguns slides para acompanhar aqui minha fala e exemplificar algumas coisas para vocês. E também tenho uma estante de partitura e que em breve vocês vão saber o que eu vou tocar aí para vocês. E no módulo 2, nós vamos falar um pouco, expandir mais o nosso conhecimento sobre a flauta doce em relação ao módulo 1, sabendo com mais detalhes as características desse instrumento, as formas como ele pode ser construído, as diversas possibilidades de que esse instrumento possa soar, né, em relação ao seu timbre, e também a forma de tocar, suas distintas digitações. Pelo menos uma introdução a esse universo da digitação. Você vai aprender como fazer, até mesmo sozinho, e descobrir como isso é anotado nos métodos, para você entender melhor uma maneira de estudar, né, a digitação da flauta doce. Bem, nesse próximo slide, eu trago aqui uma imagem da flauta na posição horizontal e dividida, mostrando a divisão das suas partes. Assim como um corpo, né? A flauta, eu vou pegar, deixa eu ver qual que eu vou pegar essa aqui. A flauta, ela tem um pé, um corpo e uma cabeça, né? O pé da flauta, vamos começar falando de cada um, tá? Descrevendo cada um. Como é que é o pé da flauta? Existem flautas, gente, que o corpo e o pé não separam, tá? Mas a maior parte delas a gente consegue, digamos, separar, né? Desmontar, até mesmo para guardar, tá? Então, nós temos flautas que, por exemplo, o corpo e o pé eles são juntos, tá? Como essa aqui, que foi a minha primeira flauta, tenho um sentimento muito afetivo com ela, tá? Então, ela só divide a cabeça e aí o corpo e o pé juntos, certo? Mas as características são muito parecidas, mesmo quando elas são assim, tá? Por exemplo, no pé. Vou mostrar aqui para vocês com detalhes do que é feito o pé da flauta, né? Nós temos um furo aqui ao final, né? Que ele também soa, tá? Esse furo aqui, onde o canal de ar que você sopra, é o último lugar onde ele passa, é esse furo aqui, né? Também podemos fazer brincadeiras com sons dessa flauta. E ela tem um furo duplo aqui, que é para você colocar o seu dedo mindinho, tá? Esse furo duplo, em algumas flautas, o furo é simples, se for um modelo de flauta mais antigo, ou antigo que eu digo é do período renascentista, ou barroco, historicamente informado, né? E que ele ajuda aqui a fazer, quando a gente for ver a digitação, o som do cromatismo, né? Do sustenido, tá? Dos sustenidos e bemóis da flauta. Você fechar os dois furos ou apenas um, né? O corpo da flauta. Bem, o corpo da flauta é o tubo por onde vai passar esse ar que você vai soprar. E você vai movimentar os seus dedos nos furos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que o sexto, ele também é duplo, tá? Também para ajudar a fazer
o cromatismo, né? Os sustenidos e bemóis, certo? E atrás, como nós já vimos no módulo 1, a grande inovação da flauta doce no mundo das flautas, que é o furo que a gente chama de zero, tá? Que é o do polegar, tá? Que ele pode tanto funcionar todo tampado como metade, né? E aqui nós temos as juntas, são chamadas de juntas, essas extremidades do corpo, onde se conectam tanto o pé quanto a cabeça, tá? E agora vamos para a cabeça da flauta. Tcharam! Esse slide traz com detalhes o que a flauta traz na sua cabeça, né? Eu vou pegar aqui a minha flauta contralto para mostrar para vocês. No slide tem como se fosse um corte, como se a gente tivesse cortado ao meio essa flauta, certo? E para a gente ver como é por dentro dessa cabeça, tá? E aí a gente vê a presença, primeiro aqui em cima, né? Tem o furo que é do bico da flauta, né? Nós podemos ver na imagem esse bico que você sopra e logo vem também junto dele o bloco. O bloco é como a alma do violino, é o segredo da flauta, o som da flauta está todo aqui, dentro desse bloco, a maneira como ele é feito, as características, o trabalho, né, a dedicação com que ele é preparado, esse bloco, tá? Se acontece alguma coisa com esse bloco, adeus a flauta, né? E aí nós temos abaixo do bloco uma outra saída de ar que a gente chama de janela, né? Essa janela, ela também é muito importante para direcionamento do som, certo? E aí nós temos o resto da cabeça, que é simplesmente o canal de ar para se chegar aos... né, o tamanho dele vai também, junto com o restante da flauta, se chegar aos sons mais agudos ou mais graves ou médios, da forma como você quiser ou precisar tocar naquele momento, tá bom? Então, depois de mostrar esses detalhes da cabeça da flauta, eu vou entrar num assunto que é a grande polêmica de quem toca flauta doce e também a dúvida da maioria dos iniciantes que começam a tocar flauta, às vezes ganham uma flauta de presente, tudo, né? Professora, qual é a diferença entre a flauta barroca e a flauta germânica? Qual é a melhor? O que é essa flauta barroca? O que é essa flauta germânica? Né? Gente, é muito importante falar desse assunto, tá? No slide eu já dou até a resposta com 3 exclamações. Barroca ou germânica? Barroca! Mas aqui, na minha aula, eu vou explicar para vocês por quê, né? Em primeiro lugar, a diferença física de uma flauta doce barroca para uma flauta doce germânica é simplesmente o furo 4 e 5. Eles são invertidos, como tem aí na imagem, o tamanho deles, né? Na flauta germânica, o furo 4 ele é um pouco maior do que o furo 5. E na flauta barroca é o contrário, tá? Gente, eu não tenho nenhuma flauta germânica aqui, porque, como vocês já entenderam, né, eu já tenho a minha resposta para esse assunto. Mas faz toda a diferença, essa pequena diferença física faz toda a diferença de tudo dentro de como vai funcionar essa flauta, esse som da flauta, tá? Gera-se uma suposta, a fim de gerar uma suposta facilidade no dedilhado, quando você vai começando a estudar, que você está aprendendo as notas, aí você, depois que você aprende a nota Sol, né? Você acha que para aprender a nota Fá, assim como na flauta transversal, ou algum outro instrumento de sopro, né? Simplesmente baixar esse dedo e sair seguindo esse som, né?
Essa é a suposta grande facilidade da flauta germânica. Isso gera toda uma instabilidade que eu falei, tá, gente? De emissão da segunda oitava, uma dificuldade de se tirar notas cromáticas, tá? E o que significa que um prejuízo muito grande para quem está aprendendo música. Por quê? Você fica com um instrumento que é limitado ao dó maior, né? E tonalidades e primeira oitava. Então, se você quer só tocar poucas canções com dedilhado, né? Você é mais fácil, né? Então, por que não adquirir um instrumento já completo, que é o barroco, né? Onde nós temos um dedilhado histórico ou com estudos comprovados, né? Que é esse de forquilha para todos os instrumentos, né? E você vai poder tocar o que você quiser, né? Ir para frente com esse instrumento, né? Levá-lo consigo para onde você for, né? Na vida. Isso não vai te incomodar sonoramente e você vai ficar achando que a culpa é da flauta doce. Não é a culpa da flauta doce, né? Gente, mas então por que existe essa flauta germânica, né? Como é que ela foi inventada, né? Para você saber um pouquinho mais sobre esse assunto, eu indico o site da professora, existe vários artigos nesse site, né? Que foi idealizado pela professora Patrícia Michelini, chamado Lab Flauta, professora da Escola de Música do Rio de Janeiro, da UFRJ, tá? E lá ela escreveu um artigo super interessante, pontuando cada argumento a respeito, e os mitos também a respeito da flauta germânica e barroca, né? Por que se chamou esse nome barroco? Também foi uma convenção, né, em relação ao que supostamente seria um dedilhado mais histórico, mais de acordo com os métodos, né? Mas é um instrumento que, com o passar dos anos, se percebeu que realmente ele é mais equilibrado, ele é mais convincente, né? Tem uma sua estabilidade, tá? Tanto que você não vê esses outros instrumentos grandes, como a flauta baixo, por exemplo, germânica, né? Quem vai fazer uma flauta baixo germânica? Para quê, né? Já em relação... E assim, ela também conta como surgiu esse instrumento num contexto que um pesquisador, construtor de instrumentos musicais e músico, né, chamado Peter Harlan, ele pegou uma flauta histórica mesmo, conservada, de um modelo Denner, que a gente vai já falar, e tentou reproduzir, fazer uma flauta a partir daquela. Quando chegou nessa hora dessa nota, né, ele achou que o Denner estava enganado, né? O senhor Denner estava enganado, e ele consertou, ele tentou consertar, desequilibrando, fazendo esse desequilíbrio na flauta e propondo essa digitação da flauta germânica, né? E isso acabou que depois ele até meio que se arrependeu e falou que foi um equívoco, mas, na verdade, de acordo com os interesses de mercado, essa flauta funcionou muito bem e vendeu muito, né? Naquele momento, e até hoje também, pela demanda de mercado exatamente desse consumo mais imediato, sem uma preocupação maior com o futuro daquelas pessoas que estavam sendo musicalizadas, de também se valorizar uma ideia mais de simplicidade, muitas outras coisas que estão envolvidas aí, tá? Mas se você faz parte de um projeto, se você é professor, se você está começando a estudar flauta, adquira logo uma flauta barroca. Antigamente, ela até era um pouco mais cara, mas hoje em dia não, mesmo preço. De uma flauta germânica e barroca de plástico, por exemplo, não tem diferença, né? E se você é professor e pode impactar nisso, vai dirigir um projeto, solicite essa flauta barroca. Por quê? A maioria dos gestores, eles não conhecem essa história, nem essa especificidade.
E se solicitam somente flauta doce, pode vir a germânica. E é o que as empresas mandam, porque elas querem dar vazão. Então, você pode dizer, eu quero tantas flautas barrocas para os meus alunos, né? Isso vai fazer uma grande diferença, gente, no ensino da flauta doce no Brasil. E também na sua maneira de enxergar a flauta doce e tocar a flauta doce, né? E ser feliz com ela, né? Bom, eu achei muito interessante trazer esse assunto para vocês, porque realmente é uma grande polêmica. Eu espero que eu tenha convencido os que não estavam convencidos. E quem não se convenceu, vai lá ler o texto da Patrícia, que com certeza você vai se convencer. Vou falar um pouquinho sobre as flautas, os modelos materiais, né? Porque também não é só essa flauta de plástico que você conhece geralmente, né? Que existe por aí. Como vocês viram, mostrei flautas de outros materiais aqui. É muito interessante que essa flauta de madeira, né, ela tem um som realmente bem mais encorpado, mais interessante, mais envolvente, né, como eu mostrei para vocês. Mas nós também temos essa flauta que a gente diz que é de plástico, mas na verdade é uma resina plástica, né? E temos essa flauta de plástico, por exemplo. Eu tenho aqui a minha sopranino, né? A minha sopranino, ela é dessa resina plástica, tá? De fábrica, né? Porque as flautas, elas podem ser de fábrica ou feitas por luthiers, né? Aí nós temos também uma novidade, já faz alguns anos, né? Mas em relação à perspectiva de todo o século XX, é uma novidade, que é a flauta feita com fibra vegetal. Seria uma flauta ecológica. Tá? Ela simula uma resina plástica, mas não é, né? Então, eu gosto muito dessa flauta, tá? E é a flauta que eu utilizo para situações, flauta para tudo, né? Não vou tocar num concerto, mas para dar uma aula, levar para uma praia, uma coisa assim, e tocar. Tem um som lindo e bem afinado, bem estruturado. Gosto muito. Aí nós temos também, nas flautas de madeira, tipos de madeiras diferentes. E aí vai resultar em sons diferentes e também cores diferentes. É por isso que as flautas têm diversas cores. As flautas de madeira, né? Essa aqui que é mais avermelhada, né? Tem umas que são mais escuras. E o legal é que elas vão mudando, né, gente? Quando vão mudando, sua flauta vai mudando de cor, né? Ela vai ficando mais clara ou mais escura. Essa daqui, ela era bem mais clara, né? E aí, com o tempo, elas vão mudando mesmo, né? Tem umas bem mais escuras, ó, como essa aqui, tá? Então, são utilizadas madeiras como grenadila, boxwood, kingwood, cocobolo, palissander, que é chamada também de rosewood, e modelos mais escolares, como a gente diz, né? Que são mais leves, porque tem umas que são bem pesadas, tá? Assim como essa, geralmente é feito de frutas, né? Pereira, macieira. Legal. Bom, em relação aos modelos das flautas, né? Esses que eu mostrei para vocês todos são de flautas de modelo barroco, ou inspirado nesse modelo da época barroca, que ela tem esse design, né? Um design de 3 partes, o corpo ele é um pouco mais afilado de cima para baixo, né? E aí tem todos esses aspectos aqui do design da flauta barroca. Mas também nós temos outras flautas, como na aula passada eu mostrei, por exemplo, o grupo Royal Wind, que eles trazem uma família das flautas renascentista, né? E aqui eu tenho um modelo de flauta da família renascentista, que é uma flauta chamada de flauta Ganassi, tá? Essa flauta não é porque foi construída por Ganassi. Ganassi, na verdade, ele escreveu o primeiro método que se sabe de instrumento musical, tá? Da história, que foi de flauta doce, chama La Fontegara, tá? E esse método, ele traz várias opções de digitação. Então, essa flauta é uma flauta construída no século XX que tenta simular tenta fazer
a ideia da digitação, cumpria a digitação do método Ganassi, né? Mas é interessante que um construtor chamado Philippe Bolton, ele acha que essa flauta ela não deve ser considerada uma flauta histórica, e sim uma flauta do século XX, né? Mas ela traz essa ideia de trabalhar um som renascentista, mais aberto, né? Veja que o pé dela, primeiro que ela só tem duas partes, né? Ela é bem mais ampla que ela é cilíndrica e aí ela abre, né? Isso dá o quê? Uma sonoridade mais aberta, principalmente nos graves, tá? E ela tem esse anel característico aqui de metal das flautas. Essa minha flauta ela foi feita por um luthier chamado Marcos Ximenes, que é aqui do Ceará, certo? Vou já falar dele. Se você quiser mandar fazer suas flautas, né? Não sei, alguns de vocês podem ter percebido que a digitação da nota Fá, ela é forquilha, sem o mindinho, né? Então, ela tem pequenas alterações no dedilhado dessa flauta, tá? E se eu quiser fazer cromatismos, eu tenho que fazer com minha intuição dos meios, dedos e sombras, para afinar algumas coisas dessa flauta. Então, é um grande desafio tocar essa flauta também. E ela funciona bem, na minha opinião, para tocar esse repertório renascentista e também repertório contemporâneo. Tá bom? Em relação ao modelo barroco, existem muitos construtores que servem de inspiração para os luthiers atuais, né? Como o Denner, que eu mencionei, o Bressan, que é o modelo dessas minhas flautas aqui, porque é minha escolha, eu prefiro essas flautas desse modelo Bressan, mas existem outros como Roteter, Stanis B. Jr. e outros, né? Então, esse bocal um pouco mais arredondado aqui, né? Eu acho bem interessante. Essa minha flauta aqui, contralto, que eu amo de paixão, ela foi feita por outro luthier brasileiro chamado Roberto Holtz, paulista, tá? Me acompanha há muitos anos, essa flauta. E eu tenho outras flautas também do Marcos Ximenes, né? Que mora aí no Passaré, gente. Você quer mandar fazer uma flauta, escreve para ele, e aí você escolhe a sua madeira, você escolhe a sua afinação, você escolhe como você quer esse bloco, que ele chama de voicing, como é que você quer o som dessa flauta mais aberto, mais fechado, mais focado. E você acompanha, né, a feitura dessa flauta e você pode entrar em contato com ele para ele ficar voltando a olhar para ela, né? E ele te explica como manter, como limpar, tudo, né? Maravilhoso. Essa flauta tenor maravilhosa, do Marcos Ximenes também. Essa daqui está comigo há muito tempo, mas ela não é minha, ela é emprestada de uma querida amiga, Maria Helena Lage. E tem também uma outra flauta que, em relação ao modelo barroco, né, da afinação, eu mostrei no módulo 1, também do Marcos Ximenes, que é a flauta contralto em 415. Afinação 415, essa também o meu amigo Robson tem uma igual, nós encomendamos juntos para fazer um duo de flautas e a gente tocou muito esse duo, estou com saudade desse duo. Robson, vamos voltar a tocar nosso sopro dópio, tá? Que aí a gente fez muito repertório de música barroca, foi uma delícia, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho mais o som dela no final da aula, tá, pessoal? E o que mais? E temos também, gente, flautas feitas numa fábrica, mesmo assim de madeira, né? Então, essa flauta é de uma fábrica chamada Make, fábrica alemã. A minha soprano, por exemplo, também é de fábrica, e embora ela seja uma flauta inspirada nesses modelos de luthier, que essa minha aqui, soprano, é da Mollenhauer, né? É uma flauta de fábrica. Não tem só flautas de plástico, né? De fábrica. E tem as de plástico, por exemplo, abaixo de plástico, né? Também de fábrica, né? Como é de fábrica, né? Elas são feitas em série, né, gente? Tem um molde, vai fazendo as partes, é diferente de um luthier que vai fazer aquela flauta só para você e só aquela, né, especial. E então, às vezes, ele acerta,
às vezes ele não acerta muito, mas, em geral, vale muito, muito mais a pena, né, você investir no instrumento assim. E tem então, gente, tem outros modelos de flauta doce que vocês talvez nunca nem ouviram falar, mas são muito interessantes, tá? Construídos no século XX com propostas muito bacanas. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês no slide da flauta quadrada. Uau! Gente, essa flauta foi desenvolvida por esse construtor, Petzold, por isso também chamado de flautas Petzold, né? E de vários tamanhos, mas dos graves, certo? Não tem dela pequenininha não, modelo soprano. E ela tem um som super interessante para fazer música contemporânea, música pop, fazer música brasileira. A gente escuta bem o dedo, né, batendo na tecla, assim, no que seria a tecla, né? Ou tac, 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 faz um som assim, bem interessante, parece um slap um pouco de baixo, assim, sabe? E junto com o som que você está emitindo, tem um efeito muito bacana. Meu sonho é ter uma flauta dessa, por enquanto eu ainda não tive, mas está na minha lista, né? E tem também uma proposta muito interessante, que também está na minha lista, que é a flauta da Mollenhauer Dream Recorder, né? Que é a flauta dos sonhos, né? Por que a flauta dos sonhos? Porque a Adriana Broiking, aquela construtora que eu mencionei no módulo 1, ela desenvolveu essa flauta porque é o sonho de todo flautista, ter uma flauta com o shape, digamos, né? O sonzão, o design da flauta renascentista, mas a facilidade de tocar e o dedilhado equilibrado da flauta barroca. Então, ela fez um instrumento híbrido, né, com um super som e um tamanho como o da flauta renascentista e essa maneira de tocar da barroca. E essa tem a opção do quarteto de flautas da Adriana Broiking. E temos também, gente, para tocar aí plugada, música de rock, que você quiser, de heavy metal, uma flauta desenvolvida por esse construtor que eu já mencionei, Philippe Bolton, eletroacústica. Ela já vem com um microfone, né? O pessoal aí da técnica vai achar interessante também, né? Ela vem com um microfone plugado na cabeça da flauta, ao lado da janela. E já fica selado isso aqui, certo? E aí você pode usar ou não, né? E esse mecanismo funciona super bem para conectar com o cabo e sair tocando por aí em grandes concertos, né? Para um número muito grande de pessoas, grandes palcos. É muito interessante. Agora, eu gostaria de abordar um pouquinho sobre a digitação da flauta, tá? E eu vou começar pela flauta soprano. Como eu expliquei, existem muitos modelos de flauta e essas flautas também têm digitações, né? Existem também outras flautas que eu não mencionei aqui, mas é muito amplo, tá? Como, por exemplo, a flauta de voz, que é uma flauta que fica no tamanho entre o tenor e entre a contralto, por exemplo. Existem sopranos em outras afinações, como no modelo renascentista, elas são afinadas em quintas justas. Então, em ré, né? Contralto em sol, por exemplo, né? E por aí vai, gente. Então, é uma infinidade de dedilhados, daí vocês tiram, né? Mas eles cumprem mais ou menos a mesma estrutura, com pequenos ajustes e diferenças, tá? Então, essa estrutura é como? Eu vou mostrar aqui, através da flauta soprano, tá? Uma maneira de você estudar e ler isso nos métodos, tá? Nós temos a flauta, que aparece geralmente o desenho da flauta, né? Geralmente esse desenho não é assim tão lindo como esse desse livro maravilhoso do meu amigo Davi Calandrini, Flauteando, mas tem o desenho da flauta e aí tem os furinhos e eles são pintadinhos onde você deve tocar, tá? E isso serve como
condutor, para você saber. Às vezes a flauta não está nem desenhada, fica só as bolinhas para você saber onde tocar. E aí, às vezes, tem essa separação com esse tracinho, mostrando que você vai usar a mão esquerda na parte superior, polegar, indicador, o dedo médio anelar e a mão direita no restante da flauta. Então, a posição, né? É interessante você aprender também onde fica isso na pauta, se você está estudando música e quer tocar mais músicas, entender como tocar, né? É muito interessante você aprender também a ler a partitura, mesmo que você comece com essa notação moderna, que os métodos de flauta eles vêm com a notação moderna também, né? Eu falei aqui que existem outras notações que o flautista precisa saber, mas a moderna é fundamental. Então, aí nós temos essa nota lá. E aí, como é que você aprende as notas de uma maneira muito simples da digitação? A gente considera as posições dos furos, né, com números. Então, não é o meu dedo que tem um número. Aqui na flauta é a posição do furo que tem um número. Então, esse furo do polegar, que fica atrás, é o 0. Aí, aqui na frente, vem na sequência. 1, 2, 3. Aí, vem para a outra mão direita. 4, 5, 6 e 7. E a gente ainda pode chamar esse de baixo de 8, tá? Então, a nota Lá, qual é a posição da nota Lá? 0, 1, 2. Aí é muito fácil de você identificar. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Certo? Então, na primeira oitava, coloquei no slide seguinte, a posição só com esses números, para você entender como você vai ler isso em vários métodos de flauta que traz esse tipo de notação, para você entender a digitação, tá? Então, se eu tenho o Dó grave, aí, como é o Dó grave? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vixe, a flauta... né? Então, se eu quero um Dó sustenido ou um Ré bemol, eu desloco um pouquinho o meu dedo mindinho. Vixe, a minha flauta está meio coisada. Aí sim. Então, aí eu parei na nota Sol. 0, 1, 2, 3, né? No slide. Aí, se eu quero... Aí, quando é só meio dedo que você usa, a gente coloca um corte. Então, o 6 com o corte significa o 6, meio dedo, né? Então, por exemplo, a nota Sol sustenido, né? Ela é 0, 1, 2, 4, 5 e metade do 6, ó. Certo? E assim vai, terminando na nota Dó, que é o 0, 2. Aí, no slide seguinte, temos a segunda oitava, começando a partir do Dó, e aí quando chega na nota Mi, Dó, Dó sustenido, Mi, aí entra a participação de meio furo no polegar. E se estende até o final desses agudos, porque, como eu expliquei no módulo 1, isso dá estabilidade na afinação da flauta, tá? E no módulo seguinte eu vou falar um pouquinho sobre a técnica de movimentar esse polegar, tá bom? Então, essa digitação da soprano na segunda oitava, vou exemplificar aqui, a partir da nota Dó. Sol sustenido. Então, gente, quem disse que a flauta doce não é um instrumento cromático, né? Às vezes as pessoas acham que não, né?
porque tem essa imagem da flauta germânica na primeira oitava, né? E somente a escala de Dó maior. Eu também trouxe um slide para mostrar um pouco como você pode encontrar nos métodos a digitação, e aí eu trouxe também do contralto, né, que é uma flauta muito interessante de você começar, se você já for adulto, iniciante, por exemplo, eu indico já começar com a flauta contralto, porque você vai conseguir explorar melhor esse instrumento, acho que vai lhe agradar mais o som e também a posição dos dedos vai ficar mais confortável de você tocar, né? Então, pode aparecer assim, vem em cima a pauta, como tem aí no slide, clave de sol, e aí vem as notas da mais grave, passando por todos os cromatismos, e às vezes também dá posições alternativas, porque esses dedilhados, eles são, digamos, os oficiais, mas existem outros dedilhados para cada nota dessa, dependendo do efeito que você quer tirar dessa flauta, tá bom? Então, aí embaixo da nota, vem só o furinho pintado, né, com as posições, né? E sempre o de trás fica do lado ou esquerdo ou direito para dizer se ele vai ser tocado ou não, tá? Outra coisa interessante é quem toca esse dedilhado do soprano, ele serve também para o tenor, né? E o dedilhado do contralto, ele também serve para flauta baixo e para flauta sopranino. Então, quem aprendeu um, aprendeu todos os outros, né? E agora nós chegamos ao final do nosso módulo. Espero que tenham gostado, aprendido. Gostei muito dessa troca aí de vocês. E espero vocês no próximo. E vou terminar esse módulo tocando também uma música que tem uma relação afetiva comigo. Quero trocar essas boas energias aí para vocês com essa flauta muito querida do meu amigo Marcos Ximenes, com afinação em 415. No módulo passado eu mostrei também as diferentes notações. Eu vou tocar um pequeno trecho de uma divisão de um growl italiano, né? Que é um baixo que se repete italiano. Vocês não vão ouvir o baixo, porque eu vou tocar só a melodia e só uma parte, tá? Do período barroco. Então, ele tem uma notação diferente da moderna, mas já bastante parecida, com pequenas diferenças. Um prazer estar com vocês, pessoal.